Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui numa nova série, um episódio muito especial. Estou com meu amigo Roberto Otoshi. Por que a gente está aqui juntos? Hoje eu vou começar a entrevistar os pesquisadores do Ceará. As pessoas que têm história na pesquisa do Ceará, na conservação do estado do Ceará, que são muito poucas. E hoje eu vim conversar com uma pessoa muito especial, que é um cara autodidata. Foi o primeiro cara que me apresentou a ciência. Eu fico até muito emocionado em estar aqui com ele. Eu encontrei ele aqui na Serra, trabalhando num posto da Semace, me recebeu muito bem, a gente começou a conversar de falcões peregrinos, eu trouxe uns desenhos de falcões peregrinos para ele, e aí surgiu uma grande amizade que vem até hoje. E eu queria trazer a primeira pessoa que eu queria entrevistar para essa série, é o meu amigo Roberto Otoshi, justamente por essa questão dele ser autodidata, porque o autodidata ele tem uma questão da vontade. E essa vontade de pesquisar, de preservar, o Roberto não precisava estar envolvido com isso, porque ele não tinha um emprego que ele necessitava para isso, ele não tinha que se formar como biólogo, ele fez por amor. E ele dedicou muito da vida dele, doou muito, e eu tenho uma grande admiração por isso. Então vamos lá conversar um pouquinho com o Roberto. Roberto Otoshi, quando foi que começou esse teu trabalho aqui com a natureza do estado do Ceará? Eu queria que tu contasse assim, um pouquinho do começo, como foi o começo dessa trajetória? Então, Sanjay, saudações a todos que estão assistindo, né? Tudo começou, quer dizer, desde criança eu sempre fui apaixonado por animais, né? E aí, quando eu tinha 11 anos, eu comecei a tentar descobrir o que eram as espécies, né? Nós tínhamos uma biblioteca muito grande lá em casa, né? Meu pai era um médico cientista e, de certa forma, eu herdei um pouco disso dele, né? E aí eu comecei a pesquisar pelos dicionários do Aurélio Buarque de Holanda. Tá? Então eu sempre gostei muito da família columbida, né? Das aves, das pombinhas, e os periquitos, papagaios, araras, citacídeos e anatídeos, né? É o grupo que eu posso dizer dentro da ornitologia, né? Que eu basicamente me especializei. Mas óbvio que como a ornitologia tinha parado no tempo no estado do Ceará, né? Quer dizer, o último ornitólogo que tinha aparecido aqui tinha sido a nossa grande Snetlag, né? Emily Snetlag, isso séculos atrás. Aí depois, em 1939, veio uma expedição para cá do pessoal da Febre Amarela, fizeram alguma coisa, tá? E esse material todo foi depositado no Museu Nacional, mas infelizmente num dos desastres naturais que houveram lá no Rio de Janeiro, essa coleção, inclusive a coleção da expedição das borboletas, toda foi perdida, né, do Ceará. Poxa, que pena. Alagou lá os prédios que estava a coleção, molhou tudo, estragou tudo. E aí, eu criança ainda, eu sempre gostei muito de pesquisar, né? Eu comecei a observar as espécies cientificamente no dicionário do Aurélio. E o que aconteceu é que meu pai, vendo aquilo, ele começou a comprar coleções de enciclopédias de animais para mim, né? Então, comprou Naturama, os bichos. Ah, eu tive acesso nos sebos a essas aí. Tá. Bem antigos, uns grossos. Inclusive eu tenho ainda legal, aqui em casa, né? E daí isso tudo foi evoluindo, né? Isso aí tudo a gente foi crescendo, fui começando a identificar as coisas, e mais adiante, cada vez mais eu fui gostando da parte científica, mas não tinha nenhuma orientação que chegasse aos ornitólogos profissionais, né? Aí muita gente me perguntou, por que você não fez biologia? Nada contra a academia, nada contra... Pelo contrário, eu trabalho com a academia, sempre trabalhei, né? Mas é porque na época
o curso de biologia ainda na minha época não existia, tá? E quando ele foi fundado, ele passou há muito tempo aqui, sendo um curso muito assim, como se diz, ele tinha uma ênfase muito mais agronômica. Eu entendo. Tá? A biologia começou a evoluir muito tempo depois. Até hoje nós temos grandes lacunas nessa questão acadêmica, por exemplo, sobre a parte dos animais nativos do estado, né? Nós temos poucos especialistas, né? Sim. Poucos trabalhos, né? Sim. Poucas coisas referências. E uma coisa que eu queria falar para vocês, muito importante, que se relaciona assim com essa história minha com o Roberto, é o quê? O Roberto, ele começou depois desse trabalho uma grande coleção do estado. Não foi, Roberto? Porque você viu que não existia ornitólogo, era uma grande lacuna o estado do Ceará, a gente não sabia exatamente quais eram as formas das nossas aves, né? Isso eu tive a oportunidade de conhecer essa coleção antes dela ter sido tombada, de ajudar ele numa limpeza que ele fazia. Essa coleção, infelizmente, teve que passar muito tempo até escondida, né, Roberto? Sim. E aí depois essa coleção também ela teve o grande mérito de trazer a primeira expansão do Museu Nacional para o Ceará. Hoje ela é uma coleção reconhecida, né? Sim. Em cima dessa coleção, ela passou muito tempo no Crato, ela veio aqui para a Serra. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, dessa coleção, desse trabalho que foi feito e de onde é que a gente pode encontrar hoje em dia, como é que tá. Então, com a minha evolução científica, né, em 1974, eu comecei a fazer um catálogo das aves do Ceará, Que legal. que faço até hoje, né? Então, assim, todo documentado, quer dizer, os pontos que eu andava no Ceará, né, a espécie que eu encontrava, eu identificava com muita dificuldade, né, Sanjay, porque eu não tinha bibliografia, aí tinha que bater, puxa para lá, puxa para cá. Não existia internet, era muito difícil a comunicação. Nada. Então assim, mas consegui ir fazendo o primeiro catálogo, né? Não o primeiro levantamento ornitológico em si, porque o grande professor Dias da Rocha, que inclusive nós resgatamos o nome dele, que era do primeiro Museu de História Natural do Estado do Ceará, ele já tinha feito uma coleção, né? Só que foi toda abandonada, o Estado foi negligente com essa coleção, perdeu quase toda, e material importantíssimo, né? E aí a segunda fase foi a minha, né? Que eu tive que refazer tudo de novo, por isso que eu disse que o primeiro catálogo, tá? Que realmente foi o primeiro catálogo documentado com mas local, localidade, né? Data, quem observou e tal, tudo fidedignamente. Então, quando foi em 1982, eu tive a honra, né, a graça de ter conhecido o Dr. Werner Carlos Augusto Bockerman. Ah, que legal. Que ele era, porque eu criava animais, né, eu tinha uma criação enorme de bichos, mas aí a gente já estava criando com uma parceria, né, na época o IBDF, porque eles me convidaram para ser consultor de lá. E assim, administrações públicas, elas vão e vêm, né? Vão e vêm. Então, umas são progressistas e outras são defasistas, né? Elas causam um verdadeiro desastre, uma destruição. Né? Na época não, essa administração do IBDF ela foi muito boa. E aí eu tinha um criadouro grande de anatídeos, psidacídeos e columbídeos. Patos, periquitos e pombos, para quem não entende bem. E aí eu fiz um levantamento de dados biológicos tremendo, né? A gente tem uma bagagem muito grande, assim, uma experiência muito grande nesses 3 grupos. E em outros bichos também, né, que depois, posteriormente, foram incluídos. Enfim, e aí, quando eu conheci o Werner Bockerman, Dr. Werner, que foi o meu primeiro orientador científico, ele era o diretor-geral da Divisão de Ornitologia do Zoológico de São Paulo, e aí ele me mandou tudo que você imaginar de bibliografia científica. Que legal. Tá? Ornitológica do Brasil.
Aí foi um sonho, né? Eu não sabia nem que horas eu dormia, porque eu cansei de noites e noites ficar, tá? E aí eu passei intensivamente a estudar ornitologia cearense. Por um lado, foi uma falha minha não ter feito universidade, mas por outro lado, se eu tivesse feito, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Eu consegui visitar 11.844 localidades no estado, tá? Legal. Comprei uma caminhonete, apliquei um dinheiro que eu recebi de uma herança e vivi 16 anos rodando o Ceará todo, tá? Coisa que ninguém nunca lugares, fez, assim, tanto lugares, tempo, né? Que você não imagina, que até hoje o homem, quem botou o pé lá, eu acho que foi eu, e os matreiros, né? Mas o que eu posso te dizer é que o Ceará é um país, né, monstruoso, muita biodiversidade ainda a ser descoberta, e assim, a gente espera, né, que as gerações futuras tenham essa consciência, né? Então, depois disso, com essa ligação com o Dr. Werner Burger, eu conheci um grande amigo, tá? Uma pessoa que vai morrer no meu coração, que eu devo ter uma gratidão sem limites por ele, que foi o maior fotógrafo de natureza do mundo, Luiz Cláudio Marigo, né? Em memória, né? Porque ele faleceu uma tempo, coisa né? estúpida, né? Quer dizer, ele teve um infarto dentro do ônibus e em frente a um hospital do coração e se negaram a atender. Tá? E assim, mas o Luiz Cláudio, ele foi de uma importância tremenda para mim, porque eu comecei a trabalhar com ele rodando o Brasil. Nós fizemos aquela série, ele tinha um projeto com a Nestlé, do chocolate surpresa, né? Ai, que legal. O chocolate surpresa marcou, assim, essa geração muito de quem gostava de natureza. Ninguém né? conhecia a fauna brasileira, pelo menos os bichos mais importantes, né? E o Luiz Cláudio deu luz a isso. E o cara que encontrava os bichos, que rodava com ele, que às vezes até a gente fazia uma certa controle, tá? Porque naquela época não tinha tanto equipamento. Tinha uns equipamentos fotográficos muito bons, mas assim, controle que eu te digo era assim, às vezes você encontra um bicho no mato e eu despertava a atenção do bicho, o bicho olhava para mim e o Luiz Cláudio ia e fotografava sem o animal perceber, entendeu? Ele estava direcionado para mim, não para ele. E aí eles tinham também uma técnica de um controle mais próximo, que era a captura e soltura no ambiente natural, tá? Criava como se fosse um estúdio, um estúdio tá? Dentro da própria floresta. Isso, muitos americanos trabalhavam com isso a vida toda. Não causava impacto dos animais, né? Porque hoje tem muito mimimi nessa história, né? Não é bem assim. Então, e aí nós fizemos, e a série do Chocolate Surpresa foi um sucesso monstruoso, que a gente pensava que ia fazer só 1 ano e terminou fazendo 5 anos, né? E até hoje ela é muito lembrada, né? As pessoas que viveram aquela época sabiam, né? Porque tinham os albinhos, né? Você tirava a cartela, mandava para a Nestlé, recebia o albinho e aí o pessoal ia mandava um álbum de graça. Olha, Nestlé, tá todo mundo cara de chocolate surpresa de volta, viu? Sobre a fauna, se tiver alguém da Nestlé assistindo, viu? Mais um puxão de orelha, cadê o chocolate surpresa? Agora uma coisa, Roberto, só quero interromper, que eu acho muito importante da gente colocar, sabe? Essa sua relação com o Dr. Werner, que você citou, assim, eu vejo muito também na nossa relação. E eu vejo muito um diferencial dos cientistas que são cientistas por natureza para essas pessoas que são formadas na academia, que muitas vezes não são cientistas por natureza. Porque tem um cara que é cientista por natureza, que chega na academia e ela ajuda ele. E tem a galera que tem mente pequena, que queria fazer outra coisa e por outro motivo termina na biologia.
que eles tratam muito essa questão da concorrência, de não ensinar, de pessoas mesquinhas, questão de caráter, né, de vir utilizar ali o conhecimento de um pesquisador, muitas vezes como você, eu acredito que você já deve estar cansado de passar por isso, eu também. Com certeza. Biólogos formados que vêm aqui, utilizam as nossas informações, pegam tudo e usam só ao seu favor. Eu sei de muitas histórias com você, aconteceram muitas comigo. Eu acho que as pessoas como você, que pesquisam por natureza, que nasceram pesquisadores, elas são grandes promotores de novos pesquisadores. São pessoas que estimulam, são pessoas que passam. Eu lembro que eu vim aqui, você me ensinou a usar rede neblina, você me ensinou a taxidermizar, você me ensinou sobre tudo que eu te perguntava sobre a nossa biodiversidade. Você sempre foi muito aberto e com todos. E muitas vezes eu te vejo aqui sozinho na serra, como muitas vezes eu estou, porque os acadêmicos vêm, pegam a informação, utilizam para crescer, criar currículo, que é só o que eles têm na vida, e vão embora. Então é muito importante para você que acompanha o canal, você que gosta de natureza, você entender isso. Essa informação científica, ela precisa ser compartilhada, precisa ser estimulada. O objetivo da gente estar aqui é esse, é inspirar você a pesquisar, a preservar, a correr atrás, porque talvez aí atrás de alguém que não seja biólogo, tenha um grande pesquisador, uma pessoa muito importante para a preservação do estado. Então, só para deixar isso adentro. Então, Sanjay, eu vivo dizendo que caráter é pessoal, né? Não é a ciência que cria um mau caráter, né? Ele se aproveita de situações. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, é que um dos fatos mais importantes que deviam ser muito bem reavaliados nas academias é o aproveitamento dos autodidatas, tá? Eu acho que esse pessoal, eles já poderiam ter os seus títulos de notorium saber. Isso é um título legal, né, que está dentro da lei, você pode receber esse título, né? Agora, depende também da boa vontade da academia. Então, eu passei 20 anos dentro da UFC, não foi 20 dias. Sempre convidado, especialmente como pesquisador convidado. Eu tinha uma sala, como você conheceu, né? Eu tinha todas as regalias e tal. Não tenho nada a dizer de ruim, tá? Eu agradeço muito ao UFC, que foi uma passagem na minha vida espetacular, fiz grandes amigos. Mas assim, a universidade, a academia poderia ter me aproveitado melhor. Não só eu, tem centenas de pessoas assim, né? Porque o autodidata, ele realmente faz aquilo que tem que ser feito, tá? E porque, como se diz, ele sabe, ele tem consciência que a ciência é pública. Tem muitos pesquisadores que até têm renomes e tudo mais, internacionais, que eles querem a ciência para eles, tá? E não é por aí. A ciência é pública, ela tem que ser repassada, ensinada. Eu não nego, e isso causa muito incômodo meu para muita gente, porque eu repasso esse conhecimento, tá? Eu adquiri um nível muito bom, tá? Podemos dizer assim que eu já orientei várias teses, orientei no sentido de bater papo e olha, isso aqui dá um direcionamento. Direcionei muito, mas muito mesmo, tese de doutorado, né? E isso não me envaidece, porque a gente faz o que tem que ser feito. Exatamente. Tá? E tantas pessoas passem por aqui para a gente conversar, trocar assuntos. Tanto é que nós já somos amigos há muito mais de 20 anos, e você sempre está aqui, sempre bate papo e você vê que eu nunca neguei nenhuma informação, nem coisa nenhuma. Acho que a ciência é isso aí, tá? E com relação ao museu, eu fiz essa coleção porque ficou uma lacuna. Olha, todas as coleções nacionais tinham material de todos os estados, mas o Ceará ninguém tinha. Entendo. E o Ceará é muito incrível porque ele tem uma grande mescla de biomas, sim, né? O Ceará, ele é ímpar, ele é particular, tá? Ele tem, o pessoal diz, o bioma Caatinga, tá? Não é bem assim. O Ceará tem 45% de cerrado,
de complexo cerrado, né, que envolve campo cerrado, campo sujo de cerrado, campo limpo, cerradões e tudo mais, tá? Então é uma loucura esse Ceará, tá? E então faltava esse material. Eu rodei todas as coleções, bem dizer, do Brasil, e o pessoal, ô Toshi, e os bichos do Ceará, rapaz? Ninguém sabe nem quais são as subespécies que existem lá. Então, como eu tinha esse aparato, que eu nunca fiz nada ilegal, tá? Se não foi legalizado, documentado no papel, eu estava sempre dentro de alguma instituição. Entendo. Então eu passei 6 anos dentro de IBAMA, IBDF, na IBDF, IBAMA, né, na realidade, que eu vim primeiro. Passei 20 anos dentro da UFC e minhas coleções nunca tiveram na minha casa. Eu entendo. Sempre instituições. Sempre Como instituições. foi no caso quando eu fui visitar, estava na instituição. Claro exatamente. que sim, tá? Ter coleção científica dentro de casa é ilegal, tá? Então assim, a gente quis, era um projeto antigo, né, nosso, de primeiro instituto que nós fundamos, da ICCN, de resgatar o Museu Dias da Rocha, até por respeito a esse monstro, né, monstro no bom sentido, né? Claro. Esse incrível professor Dias da Rocha, né? Que era outro autodidata, porque ele era farmacêutico, não tinha nada a ver com ciência natural. E eu achava, aquilo me incomodava muito, porra, cara, como é que esse cara é tão desprezado? O máximo que fizeram foi dar um nome de rua para ele. Eu não achava isso digno. Então, eu digo, olha, nós vamos resgatar o Museu de História Natural. E aí, desde do ICCN, do Instituto Cearense de Ciências Naturais, a gente já tinha essa ideia amadurecida. E aí a coleção foi para lá. Depois, né, que o ICCN acabou. Pronto, pessoal, acabou o arquivo, excluí mais coisa, voltamos aqui. Por isso teve esse pequeno corte. Estava falando do ICCN, não era, Roberto? Sim, então assim, a coleção ficou um tempo lá, né? E quando o ICCN acabou, houve um problema de... houve assim um mal entendimento entre algumas pessoas da universidade. E nós preferimos acabar com a instituição antes que houvesse um problema maior, né? Então assim, a coleção ficou sem ter para onde ir, porque eu já tinha saído da UFC, e aí veio uma instituição, uma ONG, né? E que se responsabilizou, passou um tempo com a coleção lá, né? E eu ficava administrando de longe. Só que não cuidaram bem da coleção, tá? E eu tinha também uma coleção enorme, assim, importante, né? Ela era grande não por quantidade. Mas por qualidade. Eu nunca fiz coleções de quantidade, né? Eu sempre tinha 1, 2, 3 pecinhas no máximo. E eu fiz um resgate de peles de mamíferos, de médio e grande porte do Ceará, que talvez a gente nem encontre mais, né? Eu fiz um resgate de 2 peles belíssimas de onça pintada, legal, de tamanduá-bandeira, né, tal, e tudo com procedência. Isso, você viu, né? E assim, e aí o que aconteceu é que essa instituição, irresponsavelmente, ela doou essas peles, essa coleção, para fora do estado. Isso para mim foi uma pancada na ciência cearense, tá? Não foi a mim que quiseram atingir, nem nada, isso aí eu estou pouco ligando, como eu digo, a ciência pública. Vai para instituição fora e às vezes dificulta o próprio pesquisador do Ceará ter acesso. Eles sabiam que a nossa ideia era resgatar o museu, tá? E jamais poderiam ter feito isso, porque hoje um pesquisador, vamos supor, um biólogo que está se formando, tudo que ele quiser ver desse material, ele vai ter que ir para Pernambuco. E se é se autorizado, E né? se autorizarem, como já várias vezes não foram autorizados, né? Porque é um material que está em revisão, um material importantíssimo, com espécies novas, né? Que eu sei, inclusive houve um
problema com a pele de uma mazama americana, né? Mazama americana, entre aspas, né? Que está sendo veado estudado, mateiro, o nosso veado que mateiro é um nome nacional, mas aqui, né? é o veado capoeiro, né? Capoeiro, né? Então, assim, essa única pele existente, a única existente, estava lá, e parece que o nosso amigo, o maior especialista em cervídeos do Brasil, né, o Barbante, ele não encontrou essa pele lá. Então, é muito triste isso, tá? Isso para mim é vergonhoso. Às vezes uma falta de organização, às vezes até a pessoa querer pegar a ciência para si, para pensar num artigo na frente. É muito difícil assim, até a gente conjecturar, porque senão a gente passa por, sei lá, fofoqueiro, sei o que for, não interessa. Só que a ciência trabalha com verdades, não é isso? Então, assim, nessa minha estada com Werner, eu aprendi a fazer taxidermia, né? Por isso que eu fiz as coleções. E ainda bem que essa coleção ficou no Crato, né? Essa instituição. Botaram uma pessoa que é muito responsável cuidando dessa coleção. E quando eu tive o contato com a Universidade Estadual do Ceará, na gestão do reitor anterior, né, do professor... Não. O reitor era Jackson. Jackson, tá? É o Jackson. Eu disse, professor, tem uma estação da UES São Pacuti com um prédio abandonado, parado, área maravilhosa. Vamos criar uma coisa que dê sustentabilidade ali, que dê função para aquilo ali, né? Então dei a ideia de a gente reativar o museu, ele comprou a ideia, achou super interessante, e eu disse, olha, se vocês toparem, eu tenho certeza que eu trago o Museu Nacional para montar tudo isso, para reativar o Museu de Rio da Rocha, inclusive com toda a expertise dele. Eles acharam graça e acharam assim, ficaram surpresos de eu falar aquilo, né? Só que eu tinha muito contato com o Museu Nacional. Entendo. Né? Eu fui, depois do professor Werner Bockerman, eu conheci também, através do Luiz Cláudio Marigo, do fotógrafo. Eu participei, que foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, foi daquela viagem, expedição de busca do último exemplar vivo da natureza da ararinha azul de Spix. Eu vi a revista National Geographic citando lá o trabalho do Roberto, agradecendo. Então a gente foi lá, né, em Curaçá, na Bahia, encontramos aquele animal que o nosso grupo disse, olha, isso é supostamente, né? Eu particularmente não acreditava que o bicho estava extinto, porque essa história de extinção, para mim tem que haver modelagens, tem que haver provas, né? Essa história de extinção por suposição e conversa popular, isso para mim não existe. Ciência não se faz com suposições. Então, o que aconteceu? Mas encontramos aquele bicho lá, né? E ficou muitos anos como o suposto último, né? Enfim, nessa fase eu conheci o nosso maior ornitólogo da América Latina, o professor Helmut Sick. Tá? Se tornou meu amigo pessoal. Tá? Eu tenho correspondências do Werner e do Dr. Sick mensais. Tem um bolo de correspondência desse tamanho que está aí. Que isso já poderia estar no museu também, né? Mas infelizmente eu doei toda a coleção. Eu disse que traria o Museu Nacional e trouxe o pessoal, né? Eles vieram e a gente fundou o museu, e o que eu recebi da UES foi um chega para lá. Foi colocado de escanteio. De escanteio, né? Então isso para mim, não pela gestão do professor Jackson, que foi muito digno, por essa segunda gestão, né? Que para mim foi assim, sem
sem palavras para dizer. Né? Não só você foi botado de escanteio, como eu também, como pesquisador da Serra. Então, assim, e outras pessoas autodidatas da Serra também estão por ali. Então tá lá, né? Mas o que importa é que hoje a coleção está institucionalizada, né? Se eles não estão cuidando bem, é problema deles. Eu fiz a minha parte, como sempre faço, né? E vamos ver, as gestões passam, a instituição fica. Tá? A gente tem um carinho muito grande pelo museu, né, Roberto? Sim, claro, o museu é parte da gente. O Roberto que foi lá pedir, falar. Tem nada a ver. O museu não tem nada a ver, nem os pesquisadores que estão lá. Que certeza. Todos, eu tenho o maior respeito, a maior gratidão, tá, por eles estarem lá se esforçando, que eu sei que tiram dinheiro do bolso, mas infelizmente eu não poderia deixar de dizer que a universidade está sendo omissa, tá? Porque não está dando o grau de respeito que o museu merece. Tá? Enfim, eu acho que o que a gente faz como ciência pública é simplesmente para ver se desperta a atenção dos governos. Tá? Porque nós somos formiguinhas. As políticas públicas de Estado é que são completamente falhas. Tem muita lei e nada de ação. Tá? Eu fui um dos fundadores da Superintendência Estadual do Meio Ambiente, da SEMASSE. Tá? E hoje nós estamos diante de uma instituição também completamente omissa. O que está acontecendo com o meio ambiente do estado do Ceará é um descalabro, é uma catástrofe. Serra de Baturité, que é o lugar que eu amo, que eu moro aqui, tá? Não desmerecendo nenhum outro lugar do Ceará, que o Ceará para mim é meu país, ela está sendo estuprada ambientalmente. Roberto. Tá? Especulação imobiliária muito grande, liberaram uma porcentagem a ser derrubada, eles compram um terreno do tamanho de um ovo, derrubam tudo da porcentagem que pode, ainda bosqueiam o resto que não pode. Isso eu vou mais longe. A especulação existe porque a atuação de gestão não existe. O mercado imobiliário, ele é ótimo, a especulação é péssima. Ele vira especulação porque a lei não funciona. Tá? Porque zona urbana era para haver loteamentos. Zona rural, sítios. Quem quiser compra um sítio com garantias de reserva legais. Isso não é feito. Na realidade não é feito mais nada, porque mal você vê um carro da SEMASSE aqui em cima e... A caça voltando, a destruição. Isso, e quem vê a gente falando assim pensa que é porque a gente está falando por politicagem. Nada disso. A gente quer que a instituição exerça o seu papel. Tá? E que as novas gerações deem valor ao que está sendo perdido, que talvez elas nem conheçam mais. Já pensou você imaginar que o seu filho não vai ver um pintacilgo solto na natureza? O trabalho que eu tive para poder ver o primeiro pintacilgo, eu lembro que eu encontrei aqui na Serra um ninho de pintacilgo, eu levei uns pesquisadores lá, tiveram uns que foram me zoando no caminho. Não é pintacilga não, tu viu, foi um canarinho da mata. Pois é, e sem contar... Eu mostrei o primeiro pintacilgo para muita gente. E isso é um bicho que desapareceu nos últimos 20 anos, né? E sem contar com nossas araras. Cadê nossas araras? Ó, Aratuba. Aratuba, esse ninho nome vem de ninho de arara, casa da arara. E aí? Cadê as maracanãs que estão lá em Aratuba, com os ninhos todos predados. Tá aí o vídeo no canal. Qual foi a autoridade que me perguntou, que me procurou? O tráfico dos Guaramiranga. Dá nome à principal cidade turística aqui da Serra, é um passarinho vermelho. A gente tá vendo toda hora aí os traficantes pegando esses bichos de rede de neblina e ficando completamente impune, vendendo esses bichos. É muito grande a dor que a gente sente. E essa dor, ela se torna pior em a gente enxergar que esses bichos estão acabando, que a gente está perdendo esse ambiente, que a gente está perdendo essas relações ecológicas que vêm de milhões de anos e a sociedade está completamente alheia. É muito duro isso. O que me causa mais espanto é que eu estou vendo a sociedade exatamente atônica, sabe? Parece que nada está acontecendo. E todo mundo achando que,
não tem mais arara. Você entendeu? É. Mas, por outro lado, também tem uma grande parcela da sociedade que está atenta, cobrando e que vai continuar fazendo a sua parte, independente de qual governo esteja, tá? E não vai parar. Essas pessoas, elas dão muita esperança, né, no Isso. coração da gente de continuar esse trabalho. Pelo né? menos fazemos nossa parte. Tá? Eu não quero sair dessa existência sendo omisso, sendo um cara que compactuou com toda essa bandalheira. Tá? Não, eu quero sair daqui, sei lá para onde é que eu vou, se eu não vou para canto nenhum, ou se volto para cá, ou se não interessa. Eu quero sair dizendo, olha, fiz a minha parte. Tá? Legal, Roberto. É isso aí. Pois é, pessoal, então é exatamente esse intuito do canal, é empoderar vocês da ciência, é empoderar vocês do conhecimento sobre a nossa fauna, para vocês serem peça fundamental nessa preservação, nessa divulgação de conhecimento. Hoje eu conversei um pouquinho com o meu grande amigo, Roberto Otoshi. Eu fiz questão que ele fosse o primeiro pesquisador nessa série que eu vou fazer. Vou começar com os autodidatas, porque eu acho que essa galera... Eu tenho um reconhecimento muito grande por eles. E assim, eu quero gravar outros episódios com meu amigo Roberto. A gente está planejando o próximo episódio aí, a gente gravar juntos, colocar as câmeras juntos numa área que ele tem uma relação muito íntima, que ele conhece muito aqui da Serra. No coração da Serra de Baturité, a gente vai colocar as câmeras lá, vamos falar um pouco da vegetação, dos animais lá juntos. E quem sabe outros episódios no futuro. O Roberto tem muitos contatos, conhece muitos locais. E a gente quer desvendar o Ceará para vocês, porque a gente acredita que a gente não pode trabalhar com ciência de suposição. A gente não pode chegar aqui e falar que aquele animal está ameaçado de extinção sem ter feito um trabalho prévio, sem ter feito uma modelagem, sem ter feito, sabe, um trabalho sério. Não dá pra gente chegar e não rodar o Ceará inteiro, não colocar câmeras no Ceará inteiro e vir falar que o bicho XY está extinto, porque eu ouvi falar do fulaninho, porque eu não rodei o Ceará. Porque eu não tô vendo o bicho. Eu não fiz a pesquisa, então eu não posso afirmar isso. Então isso também faz com que a ciência perca muito, porque a gente afirma coisas que elas não são verdades, porque a gente está supondo essas situações. Então a gente quer continuar com a ciência. Um abraço para todos os pesquisadores, para todas as pessoas que estão envolvidas com isso. Se vocês quiserem encontrar o Roberto, ele mora aqui no Mulungu, é muito fácil de encontrar. Ele tem rede social no Instagram lá do Roberto Otoshi. Ele posta muita coisa interessante aqui da Serra de Baturité. Então sigam ele lá no Instagram, escrevam para ele responde, ele é super proativo. Eu tento ser o máximo possível também com vocês, tá? Um abraço, até o próximo episódio e muito obrigado pela atenção. Valeu, Roberto. Obrigado, meu amigo. Um abração, Sanjay. Valeu. Obrigado, pessoal. Beleza.